Lara não era feliz no casamento e sempre tinha dúvidas sobre possíveis traições de seu marido. Até que um dia ela descobre da pior maneira. Teria sido difícil, se não fosse o reencontro com um ex-colega de classe. Será que o destino reservou uma história diferente para ela? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Certa vez, no aniversário de uma das amigas de Lara, Nanda sugeriu que todos ali jogassem o jogo da garrafa. Elas tinham 15 anos na época, os dedos de Lara tremiam quando o jogo começou, ela precisava ter sorte, para que o gargalo da garrafa apontasse para Darlan, o menino mais bonito da classe. O jogo começou e só quem teve sorte foi a própria Nanda. Ela já tinha jogado 3 vezes e em uma dessas jogadas, ela beijou o Darlan. Lara não estava conseguindo girar a garrafa na posição que era necessário para ela, no caso, apontando para o Darlan. Na jogada seguinte, o gargalo da garrafa apontou para Luiz, mas Lara não quis beijá-lo. Luiz era irmão de Darlan, mas não se parecia nem um pouco com ele. Ela e toda a escola o consideravam feio. Ela não gostava do corte de cabelo dele, nem das orelhas grandes, muito menos dos dentes tortos e principalmente, o que mais incomodava eram as muitas espinhas que ele tinha no rosto. Enquanto ela se recusava, os gritos de aprovação dos amigos agitavam sua mente. Ela não tinha outra opção. Após fechar os olhos e os lábios dele encontrarem os lábios dela, Lara sentiu pela primeira vez um desejo real. Ela sentiu um frio na barriga, abriu os olhos e viu na frente dela a expressão de contentamento no rosto de Luiz. Lara ficou impressionada com sua própria reação. Até então, Lara já havia beijado outros rapazes, uma vez até de forma bastante madura, mas nunca sentiu nada parecido. Pelo contrário, era até um pouco desagradável quando sua boca umedecia os lábios de alguém. Ela sempre se perguntava: como as pessoas podiam gostar desse processo? Nenhum dos rapazes pareceu notar seu estado naquele momento, mas Luiz olhou estranhamente para Lara. Ela não sabia se ele tinha percebido. Mesmo muitos anos após esse evento, Lara tentou sentir algo semelhante, mas nunca experimentou o mesmo tremor que sentiu naquele momento em que os lábios de Luiz tocaram os dela. Os anos passaram, Lara foi estudar fora da cidade, conheceu muitas pessoas e casou-se com Glauber. Ela teve uma filha e era feliz em seu casamento. Eles estavam casados há 15 anos, e nos últimos meses Lara estava com algumas suspeitas de que seu marido pudesse ter casos extraconjugais. Suas amigas aconselhavam ela a não focar nessas coisas, especialmente porque ela não tinha provas além de seus próprios sentimentos de que estava sendo enganada. Lara tentava seguir os conselhos das amigas e deixar esse assunto de lado. Durante a semana, Lara lembrou o marido que no próximo sábado seria o aniversário do pai dela e que eles passariam o dia todo nos preparativos da festa. Glauber, com um sorriso suspeito no canto da boca, confirmou que estava lembrando do compromisso. No sábado de manhã, bem cedo, Lara foi até a casa da mãe para ajudar a preparar a mesa para a festa. Seus pais eram pessoas simples e acreditavam que a melhor mesa era aquela preparada por eles mesmos, não aceitando celebrações em restaurantes nem querendo saber de comida pronta. As horas se passaram e a família dela começou a sentir a falta de Glauber. Lara, que horas Glauber vai chegar? Perguntou a mãe, enquanto preparava a mesa. Ele saiu cedo para ir resolver uma emergência no trabalho, algo aconteceu lá, mas ele prometeu chegar assim que resolvesse tudo, disse Lara, um pouco constrangida. Oh, como ele é trabalhador, exclamou a mãe, com entusiasmo na voz, fazendo Lara sentir ainda mais vergonha, pois ela, como de costume, suspeitou de algo errado. Por que a empresa chamaria Glauber em um dia de folga, e ainda por cima para um local tão distante? Embora, na construção, qualquer coisa podia acontecer. O problema é que no ano anterior, Glauber teve que sair às pressas, e Lara, naturalmente, achou isso suspeito. Mas no final daquele dia, ela descobriu que havia ocorrido um acidente no canteiro de obras, e Glauber teve que passar o resto da noite resolvendo o problema. Lara sabia que Glauber não havia mentido naquele ano, pois o incidente até foi reportado no jornal local. No entanto, aquele sábado estava passando e Glauber não ligava para dar notícias. Provavelmente, algo sério havia realmente acontecido, considerando o atraso. No meio daquela ansiedade, algo inesperado aconteceu. Ah, Lara, esqueci de te contar, seu pai convidou Beatriz para a festa, não sei se você lembra, ela é a mãe do seu colega de classe Luiz. Enquanto vocês estavam na escola, nos tornamos muito amigos, mas depois nossos caminhos se separaram.
Mas esses dias acidentalmente nos encontramos e tivemos uma conversa tão boa que decidimos nos ver com mais frequência, disse sua mãe animada. Quando Lara ouviu isso, os pensamentos a levaram para o passado, com uma lembrança de Luís. No mesmo momento, seus olhos brilharam, como na noite daquele aniversário, em que eles deram o primeiro beijo em um jogo. A mãe de Lara perguntou se havia algum problema em terem mais convidados à mesa. Ela se apressou em responder que não havia problema nenhum, que aliás, podia chamar toda a família de Beatriz. Enquanto isso, Lara tentou ligar para o marido mais algumas vezes e não teve sucesso em nenhuma delas. Até que ela ouviu a campainha e foi atender a porta, era Beatriz. Boa tarde, Lara. Tudo bem? Estou muito feliz em ver você. Desculpa chegar tão cedo, Luís me deu uma carona e por isso cheguei antes, disse Beatriz. Onde ele está? Disse Lara entusiasmada, sem disfarçar sua ansiedade. Ele já está saindo, pois passou aqui só para me deixar, dizia Beatriz, enquanto apontava para o carro do filho. Muitos anos se passaram desde o último encontro, ela estava curiosa para saber como ele estava. Quando a mãe da Lara ouviu isso, pediu persistentemente que ela fosse até o carro de Luís e o chamasse para ficar ali com eles um pouco. Lara não sabia como reagir, mas rapidamente foi até o carro e convidou Luís. Quando ele desceu do carro, Lara percebeu que ele estava estiloso. Ele não parecia aquele jovem feio do passado. A lacuna entre os dentes da frente, as orelhas enormes saindo debaixo dos cabelos, a pele coberta de acne, tudo isso não estava mais lá. Agora parado na frente dela estava um jovem muito bonito, com um penteado atraente e um sorriso excelente. Alto, em forma, ombros largos e malhado. Lara não conseguia acreditar. No carro, também estava Darlan, mas agora parecia um pouco maltrapilho, com uma barriga caída, de homem que bebe muita cerveja. Mas isso não a surpreendeu, pois Lara já tinha visto ele há algum tempo num supermercado, onde ele comprava 2 fardos de cerveja. Ela ficou com tanta vergonha, que nem sequer queria aproximar-se dele, ela estava espantada com tal mudança e ela notou como os anos mudam um homem. Quando Luís viu Lara, ele sorriu, como se aquele encontro fosse esperado por ele há muito tempo. Estou tão contente por te ver, Lara, admito que pedi à minha mãe para trazê-la aqui de propósito, na esperança de te ver, disse ele, um pouco tímido. As mãos de Lara estavam suando, porque enquanto ele falava, ela admirava sua beleza e lembrava daquele breve beijo, esses pensamentos estavam causando uma tempestade de emoções dentro dela. Minha mãe pediu-me para te chamar, foi a única frase que ela conseguiu dizer. Luís sorriu e rapidamente ficou sério, e disse que recusaria o convite, pois não queria que ficasse um clima ruim, já que ela era casada e estava recebendo amigos do passado. Mas Lara teve a impressão de que Luís realmente queria muito visitá-los e apenas por cortesia fez parecer que estava recuando, por isso não foi embora imediatamente, e deu tempo de Lara ir até o carro chamá-lo. Após ele gentilmente recusar, ela insistiu, que não haveria problema. Até porque o marido dela não ligava para os amigos do passado, fora que ele não estava no jantar, já que tinha ido resolver coisas do trabalho. Após muita insistência, ele aceitou. E agora, ela estava sentada à mesa ao lado de Luís, e Glauber ainda não havia chegado. Finalmente, depois de muitas ligações dela, o marido se deu ao trabalho de mandar a seguinte mensagem. Lara, tive um imprevisto, por favor, peça desculpas ao meu sogro por mim. Não vou conseguir sair daqui tão cedo, meu carro ficou preso e estou tentando encontrar um trator, mas até agora sem sucesso. Estou num lugar tão isolado, o sinal do telefone é horrível para pegar aqui. Sinto muito mesmo, farei o possível para estar com vocês outro dia. Não é necessário dizer que o marido não apareceu na festa de aniversário do sogro, e Luís acabou sendo seu cavalheiro naquela noite. Lara descobriu que seu ex-colega de classe agora estava divorciado e criando sua filha sozinho. Acontece que a filha de Luís tinha a mesma idade que a filha dela, Larissa, que não estava presente no aniversário do avô porque estava em um acampamento de verão. Larissa havia crescido rapidamente nos últimos tempos e era bastante independente. Quando Lara perguntou como Luís conseguia lidar sozinho com uma adolescente, ele sorriu e disse: Eu e Karina somos praticamente amigos. Há 9 anos vivemos juntos, a mãe dela foi morar no exterior, e a filha não quis ir com a mãe. Karina tem esse tipo de personalidade, se decide algo, não volta atrás. Por isso, minha ex-esposa e eu decidimos não traumatizar a criança e deixar tudo como estava. Elas agora se encontram pouco, mas a cada verão, Karina voa para visitar a mãe.
Inclusive, ela está visitando sua mãe nesse momento, e retorna em alguns dias. Eu já estou morrendo de saudades. Todas as emoções que Luiz sentia ao falar sobre sua filha refletiram em seu rosto, e Lara sentiu involuntariamente orgulho da maneira como ele falava da própria filha. À noite, Luiz se ofereceu para levar Lara para casa e ela aceitou. Quando se aproximavam do prédio, ela pensou ter visto o carro de Glauber se afastando do prédio. No entanto, ao subir para o apartamento e ligar para o marido, ele disse que ainda estava tentando resolver o problema do carro e que estava esperando o trator. Glauber finalmente conseguiu encontrar um trator e retirar o carro, mas isso só aconteceu no dia seguinte. Ao chegar em casa, Glauber se desculpou longamente com a esposa e ligou para o pai dela, depois fez uma visita especial aos pais dela para finalmente cumprimentar pessoalmente o sogro. O comportamento do marido e suas justificativas, como sempre, pareciam impecáveis e não levantavam suspeitas, mas, apenas no coração da esposa, existia uma sombra que havia se instalado novamente, e a sensação de que ela havia sido enganada não passava. Cerca de 2 semanas após esses eventos, Lara ficou extremamente surpresa ao atender uma ligação e ouvir a voz de Luiz do outro lado da linha. Ela não lembrava de ter dado seu número de telefone a ele, mas Luiz explicou que havia conseguido através dos pais de ambos. O motivo pelo qual ele ligou surpreendeu ainda mais Lara. Lara, infelizmente, aconteceu uma coisa, e não sei nem como te contar, nossas filhas brigaram no parque. Algumas pessoas que estavam lá chamaram a polícia, mas eu cheguei um pouco antes e levei as duas para minha casa. Seria melhor se você viesse buscar sua filha, pois Larissa está um pouco agitada. Lara não entendeu nada de suas explicações confusas, até chegou a pensar que o homem havia inventado tudo isso como uma maneira original de convidá-la para sua casa. Mas, quando chegou lá, de fato encontrou sua filha. Na bochecha de Larissa havia um arranhão, suas roupas estavam sujas, a blusa estava rasgada e os cabelos despenteados. A filha estava sentada na cozinha, bebendo chá de uma caneca com um ar orgulhoso. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Perguntou Lara, examinando a filha. Pelo que entendi, as jovens senhoritas brigaram por causa de um garoto. Luiz começou a explicar com um sorriso. Lutaram por um garoto? Lara exclamou horrorizada. Larissa havia acabado de completar 14 anos e se considerava muito adulta, mas se envolver com garotos já era demais. Além disso, Lara não imagina que as duas se conheciam da escola. Lara olhou seriamente para a filha, esperando ouvir algo sensato e com toda paciência, pediu que ela contasse o que havia acontecido. Então, a filha começou a falar. Eu sempre fui amiga dele, antes mesmo de ele namorar com Karina. Mas após o término deles, nos aproximamos ainda mais e estávamos nos conhecendo melhor. O problema é que descobri que eles ainda trocavam mensagens. Luiz não conseguia segurar o riso dessa situação e tentava tranquilizar Lara, dizendo que logo elas esqueceriam isso e se tornariam amigas. Mas Lara estava inconformada, pois ela não imaginava que Larissa já pensava em namorar. Larissa estava com ódio, ao que tudo indicava, ela que havia começado a briga. Já Karina estava o tempo todo no quarto, também muito arranhada, descabelada e chorando muito. Após Luiz acalmar a situação constrangedora das meninas, Lara e Larissa decidiram ir embora. Quando estavam prestes a sair, o rosto choroso e bonito da jovem filha de Luiz apareceu na sala. Desculpa, Karina disse, olhando para elas. Larissa e Karina se olharam timidamente e sorriram. Luiz estava certo, esse incidente foi o início da amizade entre as duas, e em apenas alguns dias, Karina já estava constantemente falando sobre sua nova amiga. E as duas frequentavam bastante a casa uma da outra. De repente, algo significativo aconteceu na vida de Lara. Lara, qual o nome da nova amiga de Larissa? Perguntou a vizinha, ao encontrá-la. Karina. Lara respondeu sem imaginar o que vinha pela frente. Sabe, eu não aconselharia Larissa a ser amiga de alguém assim. Ela é ousada com os adultos, se veste de maneira provocante demais, desculpe, mas preciso dizer que você deve ter cuidado. Se a vizinha estivesse falando de alguém que não fosse a filha de Luiz, Lara não teria dado atenção às suas palavras. Pois para uma pessoa idosa, todas as jovens parecem assim, ousadas demais e provocantes. Enquanto isso, a vizinha balançava a cabeça desaprovando a menina e já estava prestes a seguir seu caminho. Mas Lara parou e disse: Para mim ela é uma garota muito doce, ela é filha do meu ex-colega de classe. O que exatamente você não gostou nela? Lara, ela me disse. O que você está olhando?
sua velha, resmungou a vizinha. Lara ficou profundamente ofendida pela filha de Luiz. Afinal, Karina realmente parecia ser uma criança muito bem educada e Lara nunca viu ela tratar ninguém assim. Mas a vizinha continuou. Pergunte ao seu marido, ele até fez um comentário sobre isso. Após essas palavras da vizinha, Lara percebeu que algo estava errado. O marido ainda não tinha tido a chance de conhecer a nova amiga de sua filha e constantemente falava sobre isso. Só ouço Karina e Luiz ultimamente. Nem sei de quem devo ficar com mais ciúme, brincava Glauber. Quando foi isso? Perguntou Lara automaticamente, percebendo que a vizinha simplesmente havia se confundido. 15 de junho, respondeu a vizinha sem hesitar. Lara sorriu, agora estava claro que a vizinha havia se confundido. O aniversário do pai dela era em 15 de junho, e naquele dia, Larissa estava no acampamento. Larissa e Karina ainda nem se conheciam, e Karina estava no exterior com sua mãe. Lara estava na casa de seus pais e Glauber estava preso no trabalho, ou seja, não tinha ninguém em casa. Lara explicou isso para a vizinha. Lara já queria seguir adiante, mas a vizinha exclamou. Como assim, não tinha ninguém? Eu ainda estou em meu juízo perfeito, e por acaso, tenho uma excelente memória. Glauber saiu do seu apartamento com aquela moça. Eu estava voltando do passeio com o cachorro, naquele dia saí um pouco mais tarde e dei de cara com eles. Eu cumprimentei Glauber, e a moça foi rude comigo, disse a vizinha com autoridade. Lara ficou em choque e antes de começar a refletir sobre tudo isso, tentou encerrar o assunto dizendo: talvez eu tenha simplesmente esquecido o que exatamente aconteceu naquele dia. Após se despedir rapidamente da vizinha, ela subiu para casa. Seu coração batia descontroladamente, ela estava ansiosa para ligar para Glauber e contar tudo, mas sabia que não deveria fazer isso. A história de uma vizinha idosa não podia ser base suficiente para acusações de tal natureza. Uma coisa é uma traição comum, mas levar uma jovem para casa? Glauber certamente não faria isso. Durante toda a noite, Lara procurou as palavras certas para a conversa com o marido, mas ela lembrou que viu o carro de Glauber saindo de casa naquele dia e que pensou estar enganada. Mas tudo que ela poderia apresentar a ele parecia ser uma fantasia tola de uma mulher conflituosa. E quando soubesse, o marido diria que a vizinha idosa estava tendo alucinações. Lara conhecia bem seu marido, a única coisa que fazia Glauber perder a compostura era quando alguém o superava em alguma coisa. Então ela criou um plano arriscado e esperou ele chegar em casa. Assim que ele abriu a porta, ela se jogou aos seus pés pedindo perdão. Disse que tinha aproveitado a carona de Luiz no dia do aniversário dos pais dela e que aproveitou para ele conhecer a casa dela, e que por estarem sozinhos em casa, acabou acontecendo algumas coisas. E ela sabia que, se Glauber tivesse sido infiel mesmo uma vez, ele certamente começaria a se gabar. Naquela noite, você me ligou para saber exatamente quando eu voltaria para casa, para saber quanto tempo você teria com o seu amante? Glauber perguntou furiosamente. Eu não queria, juro, Lara murmurou, ainda fazendo seu personagem de mulher infiel, baixando os olhos para o chão. Ah, querida. Só que você não sabia que, meia hora antes de trazer seu amante para cá, em nosso quarto, eu estava me divertindo com uma bela jovem. E pode ter certeza, o que aconteceu entre nós supera em muito suas patéticas tentativas de me trair com seu ex-colega de classe, disse Glauber com um ar de superioridade. Quantos pensamentos passaram pela cabeça de Lara enquanto o marido falava tudo isso? Glauber continuou a desabafar. E sobre nossa vida juntos, eu tive muitas amantes, então você ficará cansada de competir comigo. Lara já havia montado todo o quebra-cabeça e percebeu que o marido havia planejado tudo com antecedência. Ou seja, ele nem pretendia ir ao aniversário do pai dela. Olhando diretamente nos olhos do marido. Lara, rindo, disse. Encontrei hoje a vizinha, ela me contou sobre o seu encontro em 15 de junho. Tirei minhas conclusões e decidi pregar uma peça em você. Nunca houve nada entre mim e meu ex-colega de classe. Mas agora finalmente você foi verdadeiro e esclarecemos tudo. Glauber e Lara se separaram, não foi muito tranquilo e ela não quis esquecer tudo que ouviu dele naquele dia. 6 meses após o divórcio, Lara começou a sair com Luiz. O ex-marido, ao saber disso, tentou reconquistá-la. Glauber não gostava de ser o segundo, ela sempre soube disso. Quando ela e Luiz se beijaram pela primeira vez, Lara entendeu o verdadeiro significado de atração.
É um sentimento mágico que, talvez, só exista com amor e respeito mútuo. Lara e Louise se casaram e suas filhas são melhores amigas, praticamente irmãs. E o mais maravilhoso é que Lara não sente mais a traição às suas costas, ela sente apenas amor mútuo, e este é o melhor sentimento do mundo. Você teria a criatividade de Lara para resolver esse problema? Você acredita que a união de Louise e Lara foi algo do destino? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.